One day I could be high, one day I could be low. Like up, down, round, round, Round we go. One day I could be high, one day I could be low. O Luís também diz que não veio para mudar mentalidades. Isto também na ideia dos adeptos, não é? E tivemos o caso do Hamdou no jogo com o Rio Ave, que falha aquele golo que até poderia ter dado a vitória, mas que ele não conseguiu fazer golo. E depois o Luís Castro também na conferência de imprensa disse que há jogadores que ainda não têm capacidade para jogar em casa e que se sentem mais confortáveis jogar fora de casa, e disse que se isso acontece que há aqui algum problema. Sente que realmente há jogadores dentro do plantel que acusam a pressão de jogar no estádio municipal? Sabe que muitas vezes as pessoas acham, nem falo de adeptos, falo das pessoas. Em geral, as pessoas acham que uma família deve ser muito unida. E muita gente acha que um clube de futebol deve ser uma família. E depois, quando nós construímos um plantel que é uma família, nós não podemos querer que, quando maltratam um dos nossos, que nós não sintamos. Então, mas querem que eu construa uma família e depois acham que assobiando um jogador sempre que toca na bola, a equipa não sinta? A equipa fica sentida com isso. Porque sempre que chega porque este jogador... Eu estou a falar dos jogadores. Nós estamos a assobiar jogadores que estiveram presentes nos tais jogos que nos trouxeram a esta posição. Então, mas se os jogadores estão dentro da equipa, estão a jogar, estão a traduzir em pontos o jogo, contando os últimos 5 jogos, estaríamos então em terceiro a 2 pontos do primeiro. E eu acho que não é justo. Eu acho que não é justo. Se contarmos os últimos 10 jogos, nós estaríamos em 5º lugar. Fizemos 18 pontos em 10 jogos. Acho que não é justo. Ok, as pessoas têm o direito, como eu disse, de fazer. Agora, também tenho a minha opinião e também posso achar que não é justo. Mas assim como eu acho que não é justo, alguns jogadores também acham que não é justo. E não é. Porque a condição humana é uma condição de erro. A condição humana não é uma condição de deuses. Os deuses é que não falham. Agora, os humanos falham. E eu acho que... eu gosto muito... Mas isso é o que eu gosto. Não estou a dizer o que é que deve ser, ok? Não estou a dizer que deve ser assim, mas é o que eu gosto. Eu gosto de ver uma massa adepta exigente. E gosto de ver uma massa adepta que desde o primeiro minuto ao último minuto apoia a equipa, apoia os jogadores que falham, os que acertam, tudo por igual, estejam sempre o apoio condicional. E no fim, os jogadores não trabalharam, os jogadores não jogaram aquilo que se esperava. Devem sair do campo num mundo de assobios. Até porque essa massa adepta também faz parte da estrutura que nós queremos criar para o Claro, que sejam Desportivo de também os Chaves, não é? pilares. Exatamente. Então, eu quero essa massa adepta. Eu gostava, não é eu quero, eu gostava que apoiassem de forma incondicional. Chegou ao fim do jogo, em vez de baterem, é o contrário. Assobiaram ao longo do jogo e depois despediram-se da equipa com palmas. Parece aqueles pais que andam às lambadas ao filho durante o dia todo e depois, quando o vão deitar, dão-lhe um beijo. Despedida e desejam boa noite. É uma boa comparação. Não me parece que seja a melhor forma. Mas, para mim está tudo certo, como eu disse. Está tudo bem, mas imita a minha opinião quando ela é pedida. Luís, o Luís esteve ligado muitos anos ao Futebol Clube do Porto, principalmente na formação. E já que estamos a falar de estrutura, acompanha a formação do Grupo Desportivo de Chaves? Sim, sim, até porque costuma ir buscar júniores à equipa B, sim, para comatar as baixas. Como é que vê então esta formação do Grupo Desportivo de Chaves, com a experiência que tem? Entrarmos no mundo da formação é entrar num mundo muito complexo. Mas as pessoas muitos de nós, ou vocês não imaginam a complexidade de uma formação. Uma formação tem que ter uma grande fonte de recrutamento, tem que ter uma grande organização interna, tem que ter muito talento para desenvolver talento, portanto os treinadores têm que ser muito talentosos,
e os treinadores muito talentosos têm que ser pagos e bem pagos. Os jogadores talentosos são muito difíceis de descobrir, portanto, o mundo de recrutamento tem que ser vasto. Dentro dessa organização de formação tem que haver um conjunto de departamentos que esteja permanentemente a apoiar essa estrutura, porque são estruturas que têm que ser muito alimentadas, porque estamos a falar de jovens. Os jovens estão constantemente a passar de patamares de desenvolvimento para patamares de desenvolvimento. Um treinador de sub-11 muitas vezes não tem capacidade para treinar de sub-13, um de sub-13 não tem capacidade para treinar de sub-15, portanto são estádios de desenvolvimento totalmente diferentes. Portanto é este mundo, ok? Depois ainda temos o mundo dos pais, que é um mundo, não vou dizer que é paralelo, porque ele está presente no dia-a-dia, mas é um mundo complexo. Então é uma espécie de massa adepta. Não, mas é massa adepta do seu filho. Sim, não é massa adepta da equipa. Muitas vezes não é massa adepta da equipa, é massa adepta do seu filho. Depois ainda temos os amigos, ainda temos os agentes, ainda temos a família. Okay? Isto são os agentes que envolvem todo o jogador. Depois ainda temos aquilo do ir buscar o filho no final do treino e não o ver desde manhã à noite, e quando pega o filho do treino, então como é que correu o treino? Não pergunta como é que correram as aulas. Isso não pergunta. Então como é que correu o treino? Porquê acha que isso acontece? Porque o pai muitas vezes tem estatuto no grupo de amigos porque o filho joga ou não joga. E então o filho jogando, é assim, foram 8 anos já ao serviço do Futebol Clube do Porto, como disse, enquanto direção técnica. E muitas vezes, sabe que a formação tem uma coisa muito interessante, que é uma grande lição para todos quando passam por ela. O jogador é muito justo, o jogador jovem é muito justo e é muito lúcido. O jogador jovem, se lhe perguntar, houve um jogador que uma vez entrou pelo meu gabinete a chorar muito, e na formação do Futebol Clube do Porto, e eu disse-lhe: o que se passa contigo? Eu não aguento, eu não jogo, eu quero me ir embora porque eu quero ser titular e eu aqui não jogo, mas trabalhas. Ele até tinha talento, aliás, como os miúdos das equipas grandes, todos eles têm talento, maior ou menor, mas têm talento. Eu disse: olha, é uma questão de oportunidade, continuas o teu trabalho. Ele tinha 14 anos, o menino. Continuas o teu trabalho, a desenvolver esse trabalho, e certamente a tua oportunidade vai chegar como chegaram aos outros. E ele: sim, mas eu quero jogar. Então pronto, vamos fazer um exercício, vamos fazer a equipa que tu achas que é mais justa para jogar. Já sabe qual é a resposta. Pois. Ele não se colocou na equipa. A frustração dele era outra. Ele via outros que eram melhores do que ele a jogar e ele não jogava. Portanto, tem que ser um conjunto de sensibilidades na formação. Portanto, pegar numa formação. Isto para dizer o quê? Há muito trabalho pela frente na formação do Grupo Desportivo de Chaves. Primeiro, temos que ter uma organização forte. Estamos num mar temos um campo para treinar, ok? Mais das Pedras que nos apoia, mais Vila Pouca que nos apoia, mais este agora com o novo complexo. Acho que vamos dar um salto em frente. Temos a equipa B, que é uma equipa que tem que ser alimentada fundamentalmente pela formação, mas não podemos depois pensar que a formação de um clube como o Grupo Desportivo de Chaves é fácil alimentar a equipa A. É muito difícil. Mesmo as equipas grandes é difícil, tem essa dificuldade. Portanto, é nesta complexidade que nós estamos a falar de formação. Mas há condições para se fazer como na equipa A, como eu desenvolver a minha equipa, também há condições para se desenvolver a formação do Grupo Então Desportivo está de no Chaves. bom caminho. Eu acho que está, entrou um elemento novo para dirigir o clube a esse nível, o Carlos. Eu acho que as coisas têm pelo menos corrido bem. Corrido, e acho que vão correr.
Está no Nacional de Júniores, embora em dificuldades, mas há capacidade para o clube andar ainda mais para a frente a nível da formação. O Luís tem 45 anos de futebol. Tenho. Comecei a jogar aos 11. Como já disse, um jogador e treinador. Eu gostava de saber qual é a sua opinião em relação ao estado atual do futebol português. Estas polémicas que ultimamente têm vindo a público, qual é a sua opinião em relação ao estado que o futebol português está a viver? Não traduzem nem mais nem menos do que é a sociedade neste momento no mundo. Nós temos um presidente nos Estados Unidos que é o que é. Temos vários focos de instabilidade no mundo, temos vários focos de instabilidade na sociedade em geral. Temos prioridades que não são olhadas como prioridade a nível daquilo que deve ser o apoio social, prioridades que deviam ser prioridades a nível da saúde, que deviam ser olhadas. Portanto, o futebol reflete toda essa incapacidade para resolver problemas. Também denota alguma incapacidade para resolver aqui outro problema, mas não é diferente daquilo que é a sociedade. Nós, hoje, se nós formos a Montalegre, ou aqui em Chaves, ou aqui na região norte, se alguém tiver que ter um polo para uma doença grave, ter que fazer uma quimioterapia, tem que ir aonde? Tem que ir a Vila Real fazê-lo. E depois, no mesmo dia em que faz a quimio, depois tem que fazer 60 km ou 70 para regressar a casa. Em que estado se fica depois de um tratamento desses? Com 30 e tal graus, 40 graus quase. Portanto, quando nós não temos capacidade para resolver estas coisas, queremos resolver os problemas do futebol? Não, é um problema de incapacidade. Mas de uma sociedade em que eu estou inserido, em que também está inserida, estamos todos. Mas não todos entristece isso? Sim, falaste de tudo menos de futebol. É triste, mas é triste, mas é o que as pessoas gostam. Pois, tem razão. Nós, os programas de televisão sabem qual é o share que têm, sabem qual é minuto a minuto a audiência que estão a ter, sabem quanto uma discussão atinge um pico máximo que aumenta o número de espectadores. Isso alimentado, não é? Então há que ganhar dinheiro, há que produzir coisas que a sociedade consuma. Então o futebol é um braço mais uma das coisas que não está bem, mas não está bem, mas eu acho que é fácil de resolver. Como? Com regras. Com regras, como um pai determinar um filho, com regras. É só querer fazê-las, não é? Às vezes diz, o meu filho não consegue estar sentado à mesa a comer comigo e com a mãe. Não está porque não quer, porque o pai e a mãe não querem. Não há regra, não é? Eu acho que tudo é um conjunto de regras. É regra e disciplina. Principalmente. Que é aquilo, sim. E respeito. Respeito máximo, controlo total. É que muitas vezes quer-se ter controle sem valores. O controle só está-lhe associado valores para o controle. Eu acho que disciplina, rigor, respeito, educação, tudo isso são valores que se estão a perder na sociedade. Em sociedade, não é? Porque hoje sabe, antes um exemplo muito prático, antes o telemóvel, o telefone aproximava-nos. Hoje o telefone afasta-nos, não é? Não nos aproxima. Ou dizendo melhor, se eu estiver aqui consigo, sentados a esta mesa, a bebermos um bocadinho de água, nós somos capazes de estar cada um com o seu telemóvel e não falamos um com o outro. Nós saímos daqui, viramos a esquina e começamos a comunicar um com o outro através do telemóvel. Quer dizer, não conseguimos as emoções, as sensações, a capacidade de dialogarmos, o olhar nos olhos quando estamos a falar, começamos a não ter essa capacidade. Isso reflete-se. O que é que querem?
Temos também uma questão, e também falamos em polémicas porque torna-se polémica também, da questão de a Liga, ou a Primeira Liga, ter vários clubes e só se ligarem aos três grandes, Braga, Vitória de Guimarães, e até foi curioso que nesta última jornada o Tondela recebeu o Benfica, mas não fez a conferência de imprensa por achar que a comunicação social não acompanha como deve ser o Tondela, e outros clubes também se queixam. Tem opinião em relação a isso? Também acha que se acompanham muito mais os três grandes ou os 5 primeiros clubes da tabela do que os restantes? Ou é uma questão de interioridade? Porque o senhor já reparou que nas conferências de imprensa do Grupo Desportivo de Chaves, quando é com Benfica, Sporting, Porto, a sala de conferência está cheia. Quando são com outros clubes, estão 2, 3 jornalistas. Nós somos transmontanos, eu também sou. E nós já estamos habituados a essa interioridade, a esse desprezo, entre aspas, que ainda há bocadinho falei, dos problemas que tínhamos a nível da educação, da saúde, nós não temos, mesmo das habitações, nós temos casas, nós não podemos esconder os nossos problemas transmontanos, nós temos casas frias, nós temos escolas frias, nós temos polos de saúde longe, nós, pronto, agora por estrada já ficamos mais perto das coisas, mas continuamos longe das coisas, nós não temos atenção de vida, nós não somos todos iguais. Mas acha que nós somos nós que temos que mudar isso? Somos nós, sim, somos nós. Somos nós que temos de promover mais o Douro, mais as termas, mais os monumentos que temos, mais os nossos museus, mais a nossa gastronomia. Somos nós. Somos nós. Agora nós não podemos estar permanentemente a criticar e não fazermos. E como fez o Tondela, acha que é esse o caminho? Não, mas isso é a minha opinião. Não tenho opinião. Agora sei que quem vende os jornais são os três grandes e estamos à espera de ser tratados por iguais. Então, mas nós, antes de mais, temos que olhar para nós e temos que nos desenvolver e temos que nos promover e temos que promover. Tem que partir de nós. Tem que partir de nós. Não pode... Nós estamos constantemente a olhar e os outros, não adianta olhar para os outros. Eu não posso olhar para mais nada a não ser para o meu treino e para o jogo. Focar-me no jogo e no treino. Essas são as minhas competências. Então direciono todas as minhas energias para as minhas competências. O Sr. Presidente da Câmara de Chaves direciona todas as suas energias para o desenvolvimento daquilo que lhe compete desenvolver. O Presidente da Câmara de Vila Real também. Tudo em conjunto, focado naquilo que deve ser e no desenvolvimento daquilo que deve desenvolver. Imagine só isto. Eu acho que nós não sentimos a força que temos. Não sabemos aproveitá-la. Paramos. Não damos mais aulas enquanto as escolas estiverem frias. Paramos os nossos polos de saúde enquanto não houver um centro de quimio aqui, um centro em Bragança, um centro... mas custa dinheiro. Mas custa dinheiro o quê? Então, mas há dinheiro para tapar o buraco de pessoas desonestas que dilapidaram o património de um banco e não há dinheiro para pôr aqui. Não, vamos temos que ter força e ter capacidade para isto. Agora, não fazemos porquê? Agora, eu não faço porquê algumas coisas, porque estou hipotecado aqui ou ali, a algumas coisas. Estou comprometido. Não posso estar comprometido com nada. Na minha profissão e em determinadas profissões, só se tem que estar comprometido com a honestidade intelectual. E sendo honesto intelectualmente e fazendo muito mais do que dizer, porque uma coisa é fazer, outra coisa é dizer, uma coisa é prometer, outra coisa é fazer aquilo que se promete, as coisas mudam. Portanto, reportando a nossa pouca, não falo do Tondela, a nossa menor visibilidade em relação às grandes. É natural. Ainda há bocadinho falámos que as audiências cresciam muito se oferecêssemos determinado produto. Portanto, um jornal vende-se muito se as páginas de jornais estiverem Porto, Benfica, Sporting.
Estamos à espera de quê? É assim, e será sempre assim, provavelmente. Luís, a Liga introduziu este ano o vídeo ao árbitro, a ferramenta que veio então ajudar os árbitros nas decisões durante os jogos. Concorda com, com esta ferramenta? Concordo. Acha que veio mesmo ajudar o futebol português? Muito. Agora, pode não ser utilizada da melhor forma melhor ainda, forma. mas isso estamos em fase de adaptação, toda a gente se tem que adaptar um grande problema é o problema da comunicação. Na estrutura de uma organização, o problema comunicacional é o principal problema, certo? Sim. Como é que eu ponho o departamento de scouting a comunicar com o departamento de observação com o departamento técnico, o departamento técnico com a administração como é que comunica com os sócios. Todo o departamento de comunicação com a equipa técnica, isso é uma complexidade tremenda. O VAR é uma questão de comunicação e de operacionalização da rentabilização de um instrumento que eu acho que é fundamental. Vai sendo aperfeiçoada. Sim, eu acho que vai sendo aperfeiçoado e eu acho que vamos chegar a um ponto. Toda a Europa já fala, os grandes campeonatos falam, uns já o têm e outros vão adotá-lo. Portanto, aí não há, para mim não há dúvida. Agora, nem tenho dúvida que as coisas vão melhorar a nível de comunicação. É uma questão mesmo de adaptação. Estamos quase a chegar ao fim. Luís, vem aí janeiro e com janeiro abre-se a janela das transferências de inverno. Está a pensar reforçar o grupo desportivo de Chaves ou, como disse na conferência de imprensa depois do jogo com o Rio Ave, com estes jogadores vai até ao fim do mundo? Eu vou com estes jogadores até ao fim do mundo se eles tiverem a capacidade de perceber que o futebol tem que ser tido com muito respeito. Portanto, focando-se totalmente, cada um deles, naquilo que é a tarefa em jogo. E aí reafirmo o que estou a dizer. Enquanto treinador, olhando para o mercado de transferências em janeiro, é um mercado de oportunidades. É como nós andarmos na rua e de repente, aquilo está a um preço interessante, vou comprar aquilo. Eu acho que o mercado de janeiro, neste momento, para nós, é um bocadinho isso. Estamos confortáveis, os jogadores têm dado boa resposta. Agora, se houver uma boa oportunidade para o clube, numa perspectiva já de futuro, adquirir um bom jogador, nunca são demais. A qualidade na equipa nunca é demais. Luís, desejos para 2018? Para si e para o Grupo Desportivo de Chaves, como é óbvio. Sabe que para desejar e nós pedirmos é sempre muito fácil fazê-lo. Aquilo que eu mais gostaria, eu sei que não vai ser feito. Que é? Que é... há coisas que me custam muito. E enquanto a sociedade não olhar para as suas crianças e para os seus idosos da forma séria e honesta que o deve fazer, jamais estarei em paz. E eu sei que muitos dos impostos que pago não são aplicados devidamente por quem compete fazê-lo. E digo que um dos meus desejos era que a Assembleia da República, onde está gente que fala, passasse para o terreno e fizesse. Em prol de todas essas pessoas que mais sofrem em Portugal. E que encurtassem distâncias entre os mais desfavorecidos e aqueles que felizmente a vida lhes sorri. Não vou pedir nada para mim está tudo bem. Deus não me tire aquilo que tenho, é aquilo que eu desejo. A nível de saúde
e de harmonia familiar. A nível do Grupo Desportivo de Chaves, eu desejo muito que eu, os meus jogadores, a administração, consigamos, e o staff, consigamos fazer os sócios felizes. E também que é normal e é nestas alturas desejarmos um bom Natal a todos, eu também desejo. Um ano novo muito bom também para toda a gente. Que aquela palavra que saiu quando falei na Sport TV, da concórdia, Da concórdia. seja que todos nós concordemos, todos nós estejamos em paz, todos nós consigamos caminhar na mesma estrada, em direção ao mesmo objetivo, mesmo aqui e ali, não tendo a mesma opinião. Luís, um feliz e santo Natal e um 2018 cheio de coisas boas e de vitórias, principalmente para o Grupo Desportivo de Chaves. Muito obrigada. Obrigado. Está feito?